18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do 18 horas para vocês. Informações mais importantes do dia diretamente para você ligado aqui na Mix Manaus. E hoje, sexta-feira, sextou, Cid Soares. Boa noite. Pois é, boa noite. Agora eu fiquei meio ocupado, sabia? Tava vindo pra cá, recebi um videozinho. Não sei se chegou a ver isso, cara. Um barco naufragando ali em frente ao Tropical. Fiquei meio bolado com isso. Ah, sim, esse vídeo tá também. Todo mundo tá recebendo esse vídeo, né? Que foi divulgado nas redes sociais. Sim. E mostra uma embarcação naufragando no Rio Negro, aqui em Manaus. Dá pra ver ao fundo até a ponte Rio Negro, né? Exato. Bom, 2 vítimas foram resgatadas por uma outra embarcação. Ninguém saiu ferido, ok? Graças a Deus. As imagens mostram que a embarcação, que parece aí com um iate, começa a desaparecer na água bem próximo a uma piscina onde crianças nadam. É esse vídeo mesmo. No hotel aí, no Hotel Tropical, né? Tropical. Foi feito, é o Tropical Hotel, né? Tanto que o vídeo já começa com o barco já meio que no fundo, não dá pra saber se é... Do que se trata, Um mas é iate, isso, não. as informações preliminares são essas. Beleza. Agora, o importante é que ninguém saiu ferido. Excelente. Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Cafezinho salgado. O presidente da Câmara dos Vereadores de Manaus pretende comprar café e açúcar com preço 94% mais caro do que os praticados no mercado. Vamos falar também que, apesar do avanço da vacinação, os casos de Covid estão aumentando nas escolas das redes estadual e municipal desde o retorno das aulas presenciais. E a nosso destaque também a novela da BR-319. Para o diretor do Linite, a pavimentação da estrada é uma questão humanitária. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana projeto que reduz a punição, imagina, para gestores que tiverem sido condenados em casos envolvendo prestação de contas. Para muitos, essa medida é um ataque contra a lei da ficha limpa. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 25 de junho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a farra com dinheiro público continua solta na Câmara Municipal de Manaus. O presidente da Câmara, o vereador Davi Reis, pretende gastar nada menos que R$ 83.400 na compra de quase 2 toneladas de café em pó e de mais 4 toneladas de açúcar para os servidores da casa. Tudo isso aí para ser consumido no período de 1 ano. O valor consta no Diário Oficial Eletrônico da Câmara de quarta-feira. Pois é, tá aí, né, Cid? Ok, mas o detalhe é o seguinte, é que esses valores que vão ser pagos estão até 94% mais caros do que os praticados no comércio. Nos dados apresentados no Diário Oficial, a Câmara Municipal de Manaus vai desembolsar para a empresa A.S. Oliveira R$ 83.400 para a compra de 380 fardos de café, 7.600 pacotes e 140 de açúcar, o que equivale a 4.200 pacotes. O fardo do café, com 20 pacotes de 250 gramas, será comprado por R$ 58.900 e R$ 24.500 pelo fardo do açúcar, com 30 pacotes de 1 quilo. Vamos fazer bem essa comparação, né? Porque tanto o fardo do café quanto de açúcar saem por um preço bem menor do que o presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, pretende pagar. O fardo com 20 pacotes de café da marca Quimimo, por exemplo, pode ser encontrado por até R$ 79,80. E com isso, né, 380 fardos poderiam ser comprados por R$ 30.324 no atacado. Mas a Câmara deve pagar R$ 58.900, ou seja, R$ 28.576 a mais que o preço praticado no mercado. Os valores representam sobrepreço de 94%, quase o dobro do valor. Pois é, Cid, já o fardo com 30 pacotes de 1 quilo de açúcar da marca Itamaraty, na rede atacadista, custa em média R$ 100,50. No mercado, os 140 fardos seriam adquiridos por R$ 14.070, né? Os 140 fardos de açúcar da marca Itamaraty no mercado seriam comprados por R$ 14.070. Já pela Câmara será comprado por R$ 24.500
isto é, R$ 10.430 a mais, o que representa um encarecimento de 74%. A diretoria de comunicação da Câmara respondeu que todo o processo foi feito de forma legal. Abre aspas. Informamos que a contratação seguiu o rito legal, conforme definido na Lei 8.666/93, por meio de pregão presencial com ampla divulgação e de livre acesso a qualquer empresa interessada em participar, fecha aspas. Diz oficialmente a Câmara dos Vereadores. Mas não tem nenhum pio sobre o valor contratado, que está bem acima do preço. Pois é, Cid. Vale lembrar aí que a Câmara Municipal de Manaus tem aproximadamente 385 servidores diretos, entre vereadores, cargos comissionados e efetivos. Segundo dados do link do Portal da Transparência, o que vão torrar quase R$100 mil com um cafezinho. É bom lembrar também que no final do ano passado, na outra legislatura, a Câmara Municipal queria comprar 2 cafeteiras industriais. Eu acho que você lembra dessa história aqui, né? Sim. Pois é, pela bagatela aí de R$20 mil. O assunto foi divulgado pela imprensa, teve grande repercussão, claro que negativa, né? E o então presidente, Joelson Silva, acabou cancelando a compra. Agora, o atual presidente pouco se importa com a repercussão e mantém a compra de quase R$100 mil em café e açúcar, o que é um absurdo. Pois é, e o pior que não é só o cafezinho não, tá? Tudo na gestão do atual presidente, Davi Reis, é comprado ou contratado com dispensa de licitação. O aluguel de carro, contratação de segurança, compra de material de informática, tudo direcionado para empresas de amigos do atual presidente da Câmara Municipal. A pergunta que se faz é: cadê o Ministério Público de novo? O Ministério Público e os demais órgãos de controle que não fazem uma inspeção especial para investigar essa farra com dinheiro público. Tem que deixar claro que o dinheiro é do contribuinte, não é do presidente da Câmara. O dinheiro tem que ser usado com correção, com ética e usando o sistema de licitação. É o mínimo que se espera de uma casa legislativa. Você está ouvindo 18 horas. Cara, desde a manhã de hoje, pessoas com 32 anos passaram a se vacinar contra a Covid-19 aqui em Manaus. A aplicação da vacina é ofertada em 6 postos que funcionam até às 4 da tarde sem intervalo. E até a tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 1.813.000 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 1.280.000 receberam a primeira dose e 532.000 receberam as 2 doses que garantem a imunização considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. É isso mesmo. E o Amazonas tem quase 80.000 pessoas atrasadas para a segunda dose da vacina contra a Covid. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde e levam em consideração a imunização em todo o estado. Pois é, e o número preocupa as autoridades de saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde emitiu um alerta sobre a ineficácia do esquema vacinal daqueles que não procuraram receber o reforço do imunizante. E com o índice de vacinados contra a Covid-19 ainda baixo, menos de 13% das pessoas receberam as 2 doses no Amazonas. O governo do estado anunciou mais um mutirão de vacinação. Temos mais detalhes agora com Júlia Gomes. Para acelerar o plano de imunização e melhorar o desempenho da capital e também do estado, nesta sexta-feira, pessoas de 32 anos ou mais começaram a ser vacinadas em Manaus. O prefeito Davi Almeida anunciou na quinta-feira a ampliação da vacinação para o público em geral a partir de 33 anos. Porém, depois de uma avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, houve a inclusão da nova faixa etária. Segundo a secretária municipal de saúde, Shadia Frache, foi observada uma redução de mais ou menos 50% na procura pelos postos de vacinação em relação aos dias anteriores, o que deixou o saldo positivo de vacinas nesses locais, além de um novo repasse de 26.000 doses para o município. Na manhã de hoje, a secretária Shadia Frache fez um apelo às pessoas atendidas na nova faixa etária de imunização. Eu só posso dizer o quanto nós podemos avançar, geralmente depois de um dia inteiro de vacinação. Eu preciso avaliar em relação a ontem, hoje, quantas pessoas procuraram. Até o momento, eu tenho 5.000 vacinados. Isso provavelmente até às 16 horas não vai atingir a meta que nós gostaríamos que atendesse, né? Então, eu faço aqui um apelo à população de 32 anos a mais que procurem os postos para se vacinar. O Amazonas tem mais de 79.000 pessoas atrasadas para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde e levam em consideração a imunização em todo o estado. O número preocupa a FVS, que emitiu um alerta sobre a ineficiência do esquema vacinal daqueles que não procuraram receber o reforço do imunizante. A infectologista Solange Dourado, responsável por eventos pós-vacinais do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Fundação, alerta que, diferente de outras vacinas, a da Covid-19 só atinge sua eficácia máxima se tomadas as 2 doses. Receber a segunda dose da vacina do Covid é primordial para que se tenha a proteção esperada. Se você receber somente uma dose, você não terá proteção de adoecimento, de doença grave. Então é super importante que você tome a segunda dose da vacina. Somente assim você estará protegido contra o Covid. De acordo com a Secretaria de Saúde de Manaus, somente na capital há 8.015 pessoas que não tomaram a segunda dose da Coronavac e outros 7.930 faltosos da segunda dose da AstraZeneca. O governador Wilson Lima anunciou a realização de mais um mutirão de vacinação em Manaus, entre os dias 29 e 30 de junho, terça e quarta-feira da próxima semana, para imunizar a população a partir de 30 anos de idade. 3 postos de imunização vão funcionar por 24 horas. São eles Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Nossa festa junina será recebendo a imunização. Então, será num horário em que as pessoas terão a oportunidade de se vacinar. Quem trabalha durante o dia pode ir nesse horário alternativo que nós estamos propondo aí à noite ou durante a madrugada. A área vai estar toda sinalizada para que as pessoas possam ir lá e receber a sua vacina, receber a sua imunização, para se proteger e proteger aquelas pessoas a quem elas amam. Este será o 4º mutirão Vacina Amazonas realizado pelo governo do estado em parceria com municípios. No primeiro mutirão, 141 mil pessoas na capital foram vacinadas. Outro mutirão foi realizado simultaneamente em Novarão e Manacapuru, quando 8.200 pessoas receberam o imunizante. E Parintins será o 4º município a receber a ação neste sábado. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, é importante que todos se conscientizem da importância da segunda dose. Só uma não vale. Bota isso na cabeça. Não vai pegar pilha desse pessoal aí não, que tá dizendo que 1 milhão e pouco e tal, não é nada disso não. Foi só a primeira dose. E olha, só uma dose não garante proteção, são necessárias 2. Não acredite em notícias falsas sobre vacina. A vacina é a única saída que nós temos para derrotar essa pandemia. E essa vitória depende de cada um que passa por se vacinar e manter as medidas protetivas, claro, né? Como o uso da máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomeração, usar o álcool em gel. E tudo mais, não é, Cid Soares? A gente não sabe mais o que falar, acho que a gente tem que implorar, pelo amor de Deus, vá se vacinar, porque é um ato irresponsável não receber uma vacina e pior, receber a primeira, não receber a segunda dose, você praticamente invalida, você não está protegido, você não está protegendo as pessoas com quem você convive apenas com uma dose. Uma dose não adianta nada, meu amor, não adianta nada. Vá se vacinar. A gente já faz um apelo assim ao que é de mais sagrado, porque só assim nós vamos de fato conseguir controlar de alguma forma a pandemia. Eu tenho dados aqui de um país na Europa que hoje conseguiu decretar o fim, praticamente decretou o fim da pandemia. Por quê? O índice vacinal lá chegou a mais de 75% da população. E o que eles decretaram? Decretaram o seguinte, não precisamos mais usar máscaras, né, em ambientes nem fechados. Não precisamos mais ter tantos cuidados. Estou procurando aqui onde foi, né, onde é que eu anotei direitinho para passar para você o nome desse país. Mas o fato é que hoje esse país da Europa conseguiu afrouxar as medidas de restrição. É claro que ambientes fechados, de álcool em gel, evitar aglomeração continua. Mas como eles alcançaram um índice vacinal de mais de 75% da população, eles já estão conseguindo
voltar à vida normal. Então, por favor, por nós, né, por todas, esse é um apelo para todos, porque não pense individualmente. A questão da vacinação é uma questão comunitária, uma questão maior, não é? Uma questão de você pensar no outro, na comunidade, em todo o seu estado e no país também, para a gente sair desta pandemia. Agora em Manaus, 6h15. Você está ouvindo 18 horas. Bom, apesar do avanço da vacinação, os casos de suspeita e confirmados de Covid têm aumentado nas escolas das redes estadual e municipal desde o retorno às aulas. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Ananda Chama. Desde o retorno presencial às aulas no dia 31 de maio, os casos de Covid-19 voltam a aumentar no Amazonas. 34 escolas das redes municipal e estadual registraram novos casos. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas fala das denúncias que vem recebendo sobre os casos de Covid nas escolas e da falta de cumprimento do protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde. Em nosso canal, recebemos muitas denúncias de casos de Covid em escolas e fomos averiguar. Infelizmente, detectamos mais de 30 escolas entre capital e interior com casos confirmados de Covid-19. E mesmo assim, os órgãos responsáveis não tomam nenhuma providência a respeito e não cumprem também o protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde. Na grande maioria das escolas, não há sanitização, não há tapete sanitizante, não há álcool suficiente e muitas vezes as pias não têm água. Portanto, esta atitude das secretarias deixa em situação de vulnerabilidade a vida dos trabalhadores em educação, a vida dos alunos e, com isso, a vida da comunidade em geral. É preciso que se tome uma atitude. O deputado estadual Dermilson Chagas divulgou a lista dessas escolas apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas e afirma que um dos fatores que contribuiu para o crescimento desse número no contágio é a falta de sanitização e estrutura adequada, como ele mesmo já denunciou diversas vezes nas redes sociais e na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas. Tentamos entrar em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino no Amazonas e até o fechamento dessa matéria não tivemos resposta. Ananda Chama para o 18 horas. Só vou lembrar aqui, né, que é um pedido, uma reivindicação dos educadores, dos sindicatos que representam a educação do estado do Amazonas, a vacinação de todos os profissionais de saúde para o retorno das aulas presenciais. E eles querem o quê? Eles reivindicam o quê? As 2 doses da vacina e só depois de 15 dias a aplicação da segunda dose, que é o período aí que o organismo, ele realmente, ele protege, né? Ele está protegido, a imunização, ela é completada. E voltando aqui a falar do país da Europa, foi a Islândia que anunciou hoje, sexta-feira, tá? Que as medidas, depois de 15 meses sucessivos de medidas reforçadas, anunciou nesta sexta-feira o levantamento de todas as restrições contra a Covid-19, graças ao avanço da vacinação. Não teve outro jeito, não tem alternativa, não tem outro remédio, tá? A decisão é a primeira na Europa. Foi anunciado hoje que a Islândia, né, ela vai levantar acabou todas as restrições contra a Covid-19, graças à vacinação. No total de 87,6% está vacinado lá, pelo menos com alguma vacina já está vacinado lá naquele país. Então, as regras de distanciamento, uso de máscara, um número reduzido de pessoas reunidas em espaços públicos e os horários de aberturas de bares e restaurantes vão deixar de vigorar a partir de amanhã, sábado, dia 26 de junho. Com que vacinação, não existe outra alternativa. Cid Soares. Pois soube também hoje, né, que aliás todo mundo já deve estar sabendo dessa boa notícia, que a Suíça já liberou também a entrada de brasileiros por lá, desde que eles já aprovaram a Suíça. Vacinas. Não, a Suíça foi a que já liberou para a turismo.
Sim, mas para a vacina, uma vacina específica. É a Coronavac. Coronavac, exato, que ela estava ainda sob... Tinha uma certa restrição. Estudando, Isso. exato. Então já foi liberada essa semana, inclusive, que saiu essa informação de que a Suíça já Amanhã liberou. eles oficializam isso. Provavelmente. Manaus, 6h20. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas passa a investigar improbidade no contrato do Hospital Newton Lins de 2020. O inquérito civil é para investigar supostas irregularidades e eventual sobrepreço no aluguel do hospital. E tem como objetivo a apuração de eventual prática de atos de improbidade administrativa pelos agentes públicos e beneficiários do aluguel do Hospital Newton Lins pelo governo do estado do Amazonas para que ali fosse instalado o hospital de campanha para receber pacientes com Covid-19 no ano de 2020. O contrato do aluguel, no valor de R$2.600.000, só não chegou a ser pago por determinação judicial. Pois é, esse foi apenas um dos contratos celebrados pelo governo Wilson Lima, né, que estão sob suspeitas de superfaturamento. Quem acompanha o noticiário lembra que as denúncias de irregularidades derrubaram 4 secretários de saúde, sendo que 3 foram presos pela Polícia Federal e respondem a processos. E o governador Wilson Lima foi denunciado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República de chefiar a organização criminosa que desviou milhões da saúde pública aqui do estado. E agora, dia 30, o Superior Tribunal de Justiça julga se aceita ou não a denúncia contra o governador Wilson Lima, o vice Carlos Almeida e mais 16 pessoas entre servidores públicos e empresários. Se for aceita, Wilson Lima vira réu e vai responder pela acusação de ser o chefe da organização criminosa que atuou na saúde e foi responsável pela compra fraudada e superfaturada de ventiladores pulmonares. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana projeto que reduz a punição de gestores que tiveram sido condenados em casos envolvendo prestação de contas. Para muitos, a medida é um ataque contra a lei da ficha limpa. É o nosso assunto instantes, daqui a pouco no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos saber previsão do tempo e temperatura para essa noite. Então, Karime, como é que vai ser a noite de hoje? Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, de acordo com informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 88%. Olha só, houve uma queda brusca nas autuações ambientais nos últimos 2 anos aqui na região. Vamos conferir mais detalhes sobre isso na reportagem de Ananda Chama. Nos últimos 2 anos, o número de infrações aplicadas pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes caiu 30% no Brasil. Esse número é bastante preocupante, tendo em vista que o índice de desmatamento na Amazônia Legal, que abrange 9 estados do país, aumentou 47%. Esses dados foram divulgados pela CNN Brasil após obter a Lei de Acesso à Informação. Daniel Santos é especializado em ecologia e acredita que essa situação seja contramão para um ambiente em equilíbrio. Eu vejo que a frouxidão, né, de não cumprir com as leis, com as normas, com os instrumentos legais, né, para ser aplicado para a retirada de qualquer recurso mineral, faz com que a gente chegue nessa situação, entendeu? O desparelhamento de toda o IBAMA, de todo o Instituto Chico Mendes, vem a causar essa grande fábrica, né, que vem na contramão do que todo mundo está querendo, que é um ambiente saudável e equilíbrio, né? E isso vem na contramão do que está acontecendo hoje em dia. Nos anos de 2019 e 2020, mais de 20 mil quilômetros quadrados de vegetação foram destruídos na Amazônia Legal. Só no Pará, o total de área desmatada foi de 9.071 quilômetros quadrados. E nos outros 8 estados, 11.819 quilômetros quadrados. Ananda Chama, para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia.
E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto que reduz a punição para gestores que tiveram sido condenados em casos envolvendo prestação de contas. O projeto alivia as regras para administradores que tiveram cometido irregularidades consideradas não intencionais. Há quem considere que esse projeto é mais um ataque contra a lei da ficha limpa. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o jurista Marlon Reis, que foi um dos autores da lei da ficha limpa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, muito obrigado, viu? E boa noite também para todos os ouvintes e para todas as ouvintes. Imagina, obrigado, senhor, por ter nos atendido. Bom, essa mudança feita pelos deputados abriu realmente a porteira, né, para quem pratica corrupção na gestão pública. Como o senhor analisa? Sim, na verdade, a lei da ficha limpa, ela foi, é bom lembrar, né? Ela foi fruto de uma grande mobilização nacional e ela foi embasada num debate nacional que durou cerca de 2 anos. Então, houve muitas palestras pelo Brasil, muitas discussões. A sociedade brasileira abraçou esse projeto. Depois houve uma grande discussão com o Congresso Nacional até que finalmente saísse a aprovação da lei. Foi uma dura luta da sociedade brasileira. E agora ela é modificada em plena pandemia, sem a participação de ninguém. Praticamente a repercussão foi só posterior já à aprovação. É uma coisa que está se dando de uma maneira terrível. E o grande problema com essa mudança específica é que flexibiliza para facilitar que mais pessoas, normalmente ex-prefeitos, geralmente são os que incidem nessas práticas, que foram condenados, que tiveram contas rejeitadas, consigam ser candidatos, mesmo tendo sido reconhecido que eles praticaram atos intencionais correspondentes à improbidade administrativa, que é corrupção, né? Então, nem sempre a corrupção é desvio de dinheiro. Existem outras formas, por exemplo, de causar grandes danos. Por exemplo, se a Constituição manda que seja aplicado 25% dos recursos do município em educação e o prefeito aplica 18%, ele está causando um dano gigante para a sociedade, porque vai diminuir o número de pessoas na escola. Então, isso aí não representou um desvio, mas é uma distorção grave. Da forma como a lei está ficando, e nós esperamos que o Senado não permita que isso passe, está se abrindo a porteira para que pessoas condenadas, pessoas que tiveram contas rejeitadas, participem livremente das eleições do ano que vem. Isso significa aí um retrocesso na lei da ficha limpa, na busca de mais ética na política? Sim, exatamente, é um grave retrocesso. E veja bem, são 2 caminhos opostos, né? O caminho da participação democrática, do envolvimento da sociedade, do debate público até a aprovação da lei. E agora, enquanto o país chora a morte de mais de 500 mil pessoas, o parlamento se reúne para fazer um retrocesso como esse. É muito chocante. Bom, a gente vê aí de um processo que esvaziaram a Lava Jato. Agora querem abrir esses espaços aí para quem foi condenado disputar as eleições, as próximas eleições. É daí para mais, não é, juiz? A situação está muito complicada. Se nós formos ver no cômputo geral, está havendo um retrocesso imenso na luta contra a corrupção nos últimos anos. Aí nós tivemos o COAF, que é um instrumento importante de fiscalização da movimentação financeira, saindo do Ministério da Justiça, onde deveria estar, para o Ministério da Economia. Nós temos aí, semana passada, uma flexibilização da lei de combate à improbidade administrativa. Essa lei que trata da improbidade administrativa também foi modificada. Agora a lei de inelegibilidade. É difícil de entender o que está acontecendo. É muito grave. Doutor Marlon, quais foram os avanços aí considerados pela lei da ficha limpa ao longo dos últimos 11 anos, na sua opinião? Olha, muitos. Primeiro que antigamente ninguém ficava inelegível. Hoje já foram mais de 2.000 pessoas inelegíveis desde o começo da aplicação da lei da ficha limpa. Esses números só fazem crescer.
Então, antigamente não existia isso, né? A lei era simbólica. Hoje, já deteve muitas pessoas de altos mandatos. Ela penaliza de fato. Desde o começo. Oi? Ela penaliza de fato, né? De fato. E outra, eu vou dar um exemplo aqui que pouca gente sabe. Por que nunca mais houve aqueles casos que existiam antigamente de políticos renunciarem aos mandatos para escapar das cassações e se manterem elegíveis? Lembra que isso era comum, frequente, e várias vezes aconteceu isso, com personagens conhecidos da política. Hoje não acontece mais, há 10 anos não acontece mais, desde a aprovação da lei, 11 anos, 10 anos, porque uma das normas da lei da ficha limpa que pouca gente sabe é que fica inelegível quem tentar fazer isso. Quem renunciar depois de ter sido pedido a abertura de um processo, por quebra de decoro parlamentar, já fica inelegível, mesmo que, quer dizer, ele não vai ser nem condenado, mas já fica inelegível, porque ele escapa da cassação, mas não escapa da inelegibilidade. Fica inelegível por 8 anos, pelo restante do mandato que teria, mais 8 anos. Então, é só para dar um exemplo, entre muitas medidas extremamente moralizantes e promotoras de uma ética pública mais forte, que estão aí dentro do contexto da lei da ficha limpa. Doutor, e a justificativa apresentada no plenário da Câmara dos Deputados é de que é necessária alteração para que irregularidades menores sejam sim punidas, mas na proporção correta. Como é que o senhor analisa essa justificativa? Não, isso aí é a maneira para eles se defenderem em público do que estão fazendo, que é realmente flexibilizar uma lei que é muito boa, uma lei que conta com aprovação nacional. E eles, na verdade, eu vou explicar exatamente o que aconteceu. 2022 está aí, vários políticos estão inelegíveis com contas rejeitadas, e eles fizeram a conta e viram que se fizessem essa mudança, eles liberariam vários deles. Essa foi a conta feita. Medida de prévia de eleição para liberar pessoas que não poderiam participar da eleição no ano que vem. Bom, para finalizar, o senhor falou, né, o projeto agora vai ser... Para dizer num bom português, né? Perdão, diga. Não, estou dizendo, para dizer num bom português, isso que eu falei, para deixar bem claro o que na minha visão está acontecendo. Sim. Para finalizar, o projeto agora vai ser discutido no Senado, né? O que ainda pode ser feito para reverter essa situação? O movimento de combate à corrupção eleitoral, que inclusive tem representação no Amazonas, com o amigo Carlos Santiago e vários outros ardorosos defensores desse movimento. O movimento de combate à corrupção eleitoral, o movimento está, publicou uma nota de repúdio ontem e está articulando reação. E a ideia necessariamente passa por convencer os senadores a não validarem, não chancelarem essa mudança. Nós precisamos que o Senado derrube essa posição da Câmara e vamos lutar para que isso aconteça. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Uma ótima noite para o senhor, bom trabalho, muitíssimo obrigada. Conversamos com o jurista Marlon Reis, que foi um dos autores da Lei da Ficha Limpa. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e daqui a pouco, no 18 horas, a novela da BR-319. Para o diretor do DENIT, a pavimentação da estrada é uma questão humanitária. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. E agora, claro, vamos saber a previsão do tempo aí para esse fim de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva, 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 40% e 83%. Já para o domingo, a previsão é de sol e aumentos de nuvens de manhã também, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva, 90%. E a mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos. Depois de várias baixas consecutivas, o dólar fecha em alta de mais 0,67% e fechou o dia cotado a menos de R$ 5,00, a R$ 4,93. O euro também fechou em alta, mais 2,26%, cotado a R$ 5,98. Já o Bitcoin fechou em baixa, menos 7,31%, cotado a R$ 161.198. E a cesta básica ficou um pouquinho mais barata, pelo menos por aqui. É o que revela a pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, que constatou uma queda de 1,99% no valor médio da cesta básica no mês de maio, na comparação com o mês de abril. Ou seja, em abril, o consumidor amazonense pagou R$ 263,98 pelos itens essenciais e R$ 258,53 no mês de maio. Os dados foram levantados nos dias 27 e 28 de maio em 10 supermercados nas zonas leste, norte e centro-sul de Manaus e coletou preço aí de 26 itens essenciais. E os produtos que mais contribuíram para essa redução foram o extrato de tomate, com redução de menos 18,33%, o sabão em pó, menos 14,50%, o vinagre, menos 13,39%. O arroz branco comum também baixou menos 13,13%. O achocolatado, em média, de menos 12,55% e o desinfetante, que baixou menos 7,23%. 18 horas. E a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir a conclusão da BR-319. Para o diretor do DENIT, a pavimentação da estrada é uma questão humanitária. Mas para o deputado José Ricardo do PT, a audiência serviu para mostrar que a BR-319 não vai ser feita no governo Bolsonaro, justamente por não ter previsão orçamentária efetiva para a reconstrução do trecho do meio. Mais detalhes agora com Júlia Gomes. A audiência pública para discutir a conclusão da BR-319 foi proposta pelo deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, e teve o apoio do colega de bancada, o deputado José Ricardo, do PT, e de Cristiano Vale, do PL do Pará. Os 885 quilômetros entre Manaus e Porto Velho foram entregues totalmente pavimentados em 1975, mas a falta de manutenção praticamente impede o tráfego hoje no chamado trecho do meio, com cerca de 405 quilômetros dentro da floresta amazônica, motivo de muitas discussões ao longo dos anos. Durante o debate, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, General Santos Filho, alegou questão humanitária para o governo priorizar a reconstrução da BR-319, que esbarra no licenciamento ambiental. Porém, Santos Filho aposta na conclusão dos primeiros projetos neste ano e no início efetivo das obras em 2022, que tem o custo estimado em R$1,5 bilhão ao longo de 4 anos. O deputado Sidney Leite, que propôs a audiência, reforçou a tese humanitária e afirmou que a rodovia também pode ser indutora de desenvolvimento e de melhoria do índice de desenvolvimento humano da região. A audiência pública, ela esclareceu muitas coisas. Primeiro, que o licenciamento ambiental depende de duas situações. Uma é o DENIT complementar as informações solicitadas pelo IBAMA e a outra é a realização das audiências públicas, bem como o governo se articular no sentido de fazer a interface com estados e municípios e criar as condições necessárias de governança, bem como os portais, que seriam áreas de fiscalização. Mas também o governo, através do DENIT, ainda não tem pronto o projeto para o trecho do meio. Há uma previsão, sem ter certeza, de que até o final do ano terá um lote de mais ou menos aí 50 quilômetros e que até o final de 2022 estaria pronto o projeto. O diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, Jonas da Trindade, informou que a análise do projeto do trecho do meio apontou a necessidade de complementação de dados por parte do DENIT para garantir a sustentabilidade da rodovia, sobretudo nas partes mais sujeitas a alagamentos. O deputado José Ricardo, que apoiou a realização da audiência, disse ser favorável à reconstrução da BR,
BR, mas alertou quanto aos possíveis impactos ambientais negativos de futuros empreendimentos que poderão surgir no entorno da rodovia. Para o parlamentar, a audiência serviu para mostrar que a BR-319 não vai ser feita no governo Bolsonaro, justamente por não ter previsão orçamentária efetiva para a reconstrução do trecho do meio. Porque foi colocado o planejamento de algumas etapas, mas a etapa que efetivamente, a princípio, existe algum recurso, que é em torno de 50 quilômetros, é a etapa que eles estão prometendo reconstruir ou fazer nesse período agora ainda, para começar a obra. A parte principal, que é a questão maior, que é o centro, mais de 400 quilômetros, né? A parte central, não tem nada fechado ainda, não existe recurso. Estão falando em fazer projetos, que teria aí umas 2 fases grandes. Isso não tem previsão de ser nem iniciado agora no atual governo. Portanto, vai demorar muito ainda para a BR-319 realmente ficar totalmente recuperada, transitada. E nós temos que continuar lutando, cobrando, mas no governo atual a audiência mostrou que não há realmente, talvez até vontade política, não está muito clara a vontade política e com isso a definição de recursos para poder recuperar integralmente a BR-319. O DENIT informou dispor, no momento, de 130 milhões de reais para manutenção, conservação e recuperação da BR-319. Desse total, 5 milhões são específicos para a recuperação. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. No Amazonas, a Operação Horus da Polícia Civil apreende 15 quilos de maconha avaliados em mais de 100 mil reais. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Rodrigo Soares. A Polícia Civil do Amazonas, com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, com o apoio da Delegacia Fluvial, Força Nacional de Segurança e agentes da Receita Federal, deflagraram na madrugada de quinta-feira a Operação Horus, em conjunto com a Operação Narco Brasil, deflagrada em todo o país. De acordo com o delegado Paulo Mavinier, titular do DENARC, durante a operação foram realizadas abordagens em embarcações que trafegavam na região de fronteira. Uma mulher foi presa com 15 quilos de maconha, avaliados em mais de 100 mil reais. O delegado Paulo Mavinier deu mais informações sobre a apreensão. No bojo da Operação Mão de Ferro, startada pelo Estado do Amazonas, ontem o DENARC, a DEFLU, a Força Nacional e a Receita Federal fizeram a apreensão de 15 quilos de maconha, avaliados em 105 mil reais. Essa droga estava sendo transportada por uma mulher de 27 anos que saiu do município de Coari com destino a Manaus. Essa mulher ganharia a quantia de 2 mil reais pelo transporte. Foi presa, autuada em flagrante por tráfico de drogas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o dia foi tenso hoje na CPI da pandemia do Senado Federal. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente direto de lá, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que acompanhou tudo. Muito boa noite, Carlos Eduardo. A gente estava aqui conversando, acompanhando alguns trechos e não foi nem feira, né, o que tivemos hoje, né? Foi a xepa, hoje foi, né? a xepa. Foi a xepa, que com muitas discussões, o presidente Omar da CPI teve que suspender para acalmar os ânimos, né, ali dos senadores. Boa noite, Carlos Eduardo. Conta pra gente mais como é que foi esse dia de depoimentos tensos lá na CPI da pandemia do Senado Federal. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Pois é, e essa xepa continua, viu? A reunião está acontecendo, está rolando lá no Senado Federal. Estou acompanhando aqui enquanto aguardava vocês. E os ânimos continuam aquecidos? Aquecidíssimos. Eu mandei para vocês agora há pouco um vídeo do deputado Luiz Miranda sendo peitado pelo senador Marcos Duval. Ele, na hora do intervalo, teve um intervalinho agora há pouco, e ele estava ali tomando café, um cafezinho, o deputado Luiz Miranda. De repente o Marcos Duval chegou e deu uma peitada de ombro, assim, no deputado Luiz Miranda, que é alto, né? Então ficou baixinho com alto, assim, mas estava furioso. A base governista está furiosíssima com esse depoimento. A estratégia é obstruir a fala dos dois depoentes hoje. Lembrando que o deputado Luiz Miranda,
ele é deputado federal daqui do Distrito Federal, e o irmão dele, o Luiz Ricardo, é servidor de carreira do Ministério da Saúde e responsável pela logística de contratos, e também passou por ele diversos contratos da questão da vacina. E justamente essa denúncia, o Luiz Miranda trouxe à tona, trouxe a público uma denúncia de que há uma pressão em torno da compra das vacinas Covaxin da Índia, por meio de um contrato de uma empresa chamada Bharat Biotech, parceria com uma outra empresa brasileira. E esse contrato, o governo trabalhou para apressar, para acelerar o processo. Primeiro, dispensou o contrato, dispensou a licitação, também alterou a medida provisória que facilita a compra das vacinas e comprou e reservou a compra das vacinas mesmo sem o aval da Anvisa. Ou seja, fez tudo ao contrário em relação à vacina da Pfizer, que era a vacina mais barata. E há um indício de superfaturamento de 1000%. Então, hoje, o deputado Luiz Miranda prometeu trazer dados, trazer números, trazer tudo, colocar à mesa de depoimento, e pelo que eu estou acompanhando, ele não está trazendo tudo. O irmão dele, o Luiz Ricardo, que não é político, ele é técnico, ele está muito tenso. Na reunião de hoje ele está tenso, ele está cansado, ele estava nos Estados Unidos, veio para cá, então foi um voo cansativo. Então dá para perceber que a gente que está acompanhando, que ele está ele está cansado, tenso e acuado. Então quem está reagindo ali é o irmão dele, porque ali os senadores estão vorazes, a base governista está ali o tempo todo interrompendo cada fala. O governista, o senador Marcos Rogério, está ali perguntando qual a motivação, por que você está aqui falando tudo isso? Então, a base governista não tem os dados que provam também, e parece que Luiz Miranda também não tem todos os dados. Mas está na mão da CPI de investigar esses fatos. O que está chegando agora nas mãos da CPI são os prints de WhatsApp, os áudios das conversas que o deputado Luiz Miranda teve, tanto com o presidente quanto com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Segundo ele falou há meses atrás que havia uma pressão, que havia um problema, havia uma suspeita de superfaturamento da compra das vacinas Covaxin. E o presidente deu de ombros e disse que ele ia investigar, vou encaminhar para o DG da PF, que é o DG, que é a Delegacia Geral, né, da Polícia Federal, da Direção Geral da Polícia Federal. Então, mas a Polícia Federal já informou para os senadores que não havia investigado, não abriram inquérito nenhum para investigar isso. Aí o presidente disse, ele já afirmou que passou para o ex-ministro, o general Eduardo Pazuello, que também não tomou atitude. E segundo ele, um print que ele apresentou, ele passou a informação para o Eduardo Bolsonaro, que diz, isso não está acontecendo. Ou seja, ele negou a acreditar nessa suspeita levantada pelo deputado Luiz Miranda, que amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que passou a ser persona non grata, o homem mais perseguido e odiado pela ala bolsonarista. Para vocês terem ideia, ele chegou hoje vestido com colete à prova de balas. E chegou escoltado também por uma equipe de policiais federais e agentes da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, para vocês verem que ele está receoso com a própria vida. Então, vamos ver, a reunião está acontecendo, nesse momento está falando o senador Marcos Duval, o homem que peitou o deputado Luiz Miranda. A reunião prossegue, muito tensa, com muitas informações truncadas, desencontradas, até porque eles não conseguem completar as informações. No momento em que o Luiz Miranda tenta completar um diálogo, uma frase, ele é imediatamente interpelado pelos senadores governistas, com uma pergunta, com uma reclamação, com uma gritaria, e está muito difícil. O depoimento começou às 14 horas, já são 8 horas, horário de Brasília, e ainda não se chegou a um denominador, a uma prova cabal, uma prova concreta. Mas eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que ele disse
que já tem dados, já tem documentos, ele já levantou documentos junto ao Ministério da Saúde, junto à Polícia Federal, junto ao Ministério das Relações Exteriores. Então é possível que as informações que serão trazidas pelo deputado Luiz Miranda e pelo irmão dele, Luiz Ricardo, serão colocadas ali, encaixadas, né? Serão corroboradas ali com os dados técnicos. Agora vamos ver como é que vai ser essa nova fase da CPI. Essa é a denúncia mais cabal, é a denúncia mais importante que está nas mãos da CPI, porque ela aponta uma suspeita de corrupção dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, que sempre levantou essa bandeira de combate à corrupção, de transparência, honestidade. Ele sempre disse que no meu governo não existe corrupção. Como você disse, Karime, a Lava Jato foi extinta, né? Então, lá atrás ele acabou com a Lava Jato e agora ele vem negando que não existe corrupção no governo dele e também está negando essa suspeita de superfaturamento. Agora, vamos ver se a CPI da Covid consegue provas para garantir, para assegurar de que houve corrupção durante a compra das vacinas Covaxin. Não estamos falando de pouco, estamos falando de 20 milhões de vacinas, um contrato de R$1 bilhão e 600 mil reais. 1 bilhão e 600 milhões de reais, corrigindo. Karime? Não é pouco não. Agora, Carlos Eduardo, a gente ainda está repercutindo, as pessoas ainda estão comentando a decisão do STF de liberar os governadores para depor na CPI da pandemia no Senado Federal, porque eles deveriam prestar contas de como gastou o dinheiro enviado pela União para o combate à pandemia, não é? Essa era a proposta, né? Agora é uma questão pacificada. O CPI já meio que passou por cima, está passando por cima dessa questão da convocação, que agora não é mais convocação, é convite, já de convidar os governadores de estados. A CPI tentou fazer essa incursão, né, de convocar os governadores, e o primeiro era o governador Wilson Lima, porque desde a primeira onda da CPI ele vinha sendo investigado por suspeitas de corrupção durante a pandemia, usando dinheiro público federal, suspeito de estar desviando recursos federais durante a pandemia, e isso teria custado muitas vidas. Agora, como ele foi beneficiado com aquele habeas corpus há 2 semanas atrás, e agora a ministra Rosa Weber, o entendimento dela de que a CPI não pode convocar governadores para prestarem depoimentos, esse entendimento dela de que é uma iniciativa inconstitucional da CPI foi acompanhada por outros ministros, e até o fim da tarde estava em 8-0. Ontem estava 6-0. A reunião continua. Ela não é online. À medida que os ministros eles vão concluindo seus votos, eles vão apresentando seus votos. E até agora está 8-0. Então, acabou a situação. O entendimento é de que governador não pode ser convocado e sim convidado. Então, digamos assim que a CPI está mudando a rota, mudando de rota, está recompondo. Agora porque tem um novo fato. Tem a investigação sobre as vacinas da Covaxin. Então isso vai tomar muito tempo. E a CPI da Covid não tem mais tempo. A CPI termina agora, no final de julho ou no início de agosto, caso tenha recesso. Okay. Então conversei agora há pouco Carlos com o senador Eduardo, Rodrigues. Carlos Eduardo, ok, então agora só nos resta aguardar para a semana que vem os próximos capítulos, o desenrolar da CPI com todas essas decisões. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Agora 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana está terminando com o mundo político do Amazonas voltado para o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Dia 30 de junho, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide se aceita a denúncia de superfaturamento na compra de respiradores no Amazonas. A Procuradoria da República denunciou o governador do estado, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e mais 16 envolvidos. Todas as decisões futuras do mundo político do estado vão ser tomadas a partir daí. A primeira expectativa é se os ministros da Corte Especial aceitarão a denúncia. A maior expectativa é a possibilidade ou não de aceitar a denúncia
o governador e o vice serem afastados dos cargos. A dificuldade eleitoral do governador para uma candidatura à reeleição já é certa, mas decisão dos ministros será um divisor de águas nas estratégias políticas e eleitorais do Estado para 2022. Por enquanto, só resta aguardar a quarta-feira da semana que vem. 18 horas. E assim encerramos o 18 horas de hoje, desta sexta-feira. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Cid, boa noite. Boa noite e até segunda. Um beijo, ótimo fim de semana. Você ouviu 18 horas.